às quartas. Hoje temos um título inspirador, no mínimo, Aprendizagem Ativa, oxalá o meu futuro aconteça. Vamos ter o prazer de ouvir a Maria Manuel e a Carla Pinto, que vão partilhar a experiência delas, partilhar connosco a experiência delas. Eu projetei no slide um CV, claro que não vou ler, se me permitirem. Ele também está divulgado, foi divulgado por e-mail, é só indicativo de quem são Carla e Maria Manuel. Sem mais demoras, passar-vos a palavra, não sei quem é que vai começar, eu vou interromper a minha partilha e passo-vos a palavra. Carla e Maria Manuel, muito obrigado por estarem aqui connosco e partilharem connosco a vossa experiência. Obrigado. Força. Obrigada, Filomena, e obrigada, Paulo e Maria João, pelo convite. Olá, Maria Manuel, queres dizer alguma coisa? Maria Manuel, estás a ouvir? Estava sem som. Boa tarde a todos e também muito obrigada pelo convite. E então esta parte vai começar a Carla. Estão a ver bem a partilha, certo? Sim, sim. Ok. Carla. Olá, então, boa tarde novamente a todos, obrigada por estarem aí. Então, nós vamos falar sobre aprendizagem ativa, vamos tentar motivá-los de uma forma ativa para estas novas metodologias de ensino-aprendizagem. Vamos contribuir com a experiência da Maria Manuel e a minha ao longo destes anos de ensino. Passou, não sei se vocês conseguiram ouvir a música dos Madre Deus, oxalá o meu futuro aconteça, é uma música lindíssima e está de facto relacionada com aquilo que estamos a tentar, estamos a tentar abordar aqui convosco, nesta partilha de experiências, no fundo, é experiências educativas. Portanto, sabemos todos que em 2015 havia, digamos, as 10 top skills, que são ligeiramente diferentes, como podem verificar da vossa direita para a esquerda no ecrã, das top 10 skills em 2020. Embora algumas, portanto, já estivessem em 2015, houve, digamos, como a criatividade, por exemplo. Se virem, ela foi registada como em 10º lugar em 2015 e passou para o módico terceiro lugar, portanto já está no pódio em 2020. Portanto, complex problem solving, critical thinking e creativity, todos eles subiram. Aliás, excetuando o complex problem solving que estava no primeiro lugar, já no pódio, as outras subiram e foram acrescentadas ainda emotional intelligence e o judgment and decision making também subiu ligeiramente. E, portanto, todos nós sabemos que o mundo, este VUCA-world, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo em que vivemos, portanto, está a propor-nos a nós, a desafiar-nos, a nós e aos nossos alunos, todos os dias e portanto, nós como professores e depois os nossos alunos como futuros profissionais, temos que ter em atenção este VUCA-world e esta adaptação que temos que fazer ao longo do tempo, de forma a podermos, digamos, o objetivo de nós como professores é ensinar os nossos alunos a ter sucesso na vida profissional, certo? Podemos avançar, Maria Manuel. Portanto, a aprendizagem ativa é mais antiga do que nós poderíamos imaginar. A Maria Manuel conseguiu encontrar aqui o Sócrates em amena cavaqueira com um colega em que ele diz para pour the bloody tea, Sócrates, que ele nunca mais saía daquelas situações do só sei que nada sei, não é? Pelo menos pour the tea, ou seja, portanto, servir o chá ao outro colega, ele teria que saber fazer. Portanto, isto é a aprendizagem ativa de uma forma um bocadinho lúdica, digamos assim.
Depois, portanto, podes passar, exatamente. Portanto, aqui neste quadro, eu sei que tem muita informação, mas o que é que podemos tirar daqui? Portanto, isto é uma comparação entre as metodologias ativas e, portanto, como é que se aplica em função portanto, do papel que nós temos como professores ou como alunos ou como e em termos de pirâmide de aprendizagem, nós mais à frente já vamos mostrar a pirâmide do Edgar Dale. E, portanto, em que consistem essas metodologias ativas? Em termos do aluno, passamos de uma vertente, uma versão em que ele está sentado na sala de aula, eventualmente passar 10 minutos, já gastou a sua concentração toda e já está a olhar para o telemóvel ou para o tablet, ou distraído a olhar para um colega ou uma colega, para uma situação em que o professor tenta, portanto, atribuir-lhe responsabilidade no seu conhecimento, no seu processo de ensino ou aprendizagem, e tenta que ele seja mais ativo. Como é que se consegue fazer isto? Isto é chamado conhecimento student-centered, portanto, centrado no aluno, e é ele que tem que construir o seu próprio conhecimento, é ele que tem que saber colocar as questões certas, é ele que tem que ir à procura do conhecimento. Portanto, deixamos de ter, ainda há pouco no seminário, nos seminars, estávamos a conversar exatamente sobre isso. Os alunos têm sido, digamos, paparicados e depois, quando chegam ao superior, têm a tendência de andar um bocadinho perdidos durante assim algumas semanas ou o primeiro semestre. É-lhes exigido muito mais, certo? E em termos de currículo, em termos de velocidade de aprendizagem, eles não, é-lhes um pouco difícil, portanto, perceberem que no nível superior já têm que trabalhar mais por eles. Isto é, o professor é pura e simplesmente um facilitador do conhecimento, certo? É ele que orienta, digamos, é um tutor, portanto, fornece os materiais, fornece indicação, digamos, dos vários percorrer em busca do conhecimento específico para o tópico que estará a ensinar, não é? Mas é o aluno que tem que pesquisar mais. Portanto, o desenvolvimento da parte das capacidades de entrepreneurship, que é empreendedorismo, de aprendizagem, portanto, desenvolvimento das capacidades, das competências sociais, colaborativas, etc., o professor pode ajudar, mas é o aluno que tem que fazer um esforço para. Portanto, está-se a exigir com as metodologias ativas que o aluno seja mais participante, mais participativo no seu processo de ensino-aprendizagem e existe um bocadinho mais, não é só isso, não é só aprender, é ao aprender, portanto, ao desenvolver as hard skills e as técnicas, ao adquirir as technical skills, também está a promover o desenvolvimento de soft skills, nomeadamente, como eu já referi, o trabalho em grupo, a negociação, a gestão de conflitos, portanto, a inteligência emocional, etc. E tudo isso, digamos assim, esse bolo que daí sai, tornam-no, portanto, permite que ele desenvolva as essential skills, que é o conjunto das duas, que lhes vão dar mais segurança, não é bem o termo usado, mas pelo menos mais competências a todos os níveis para poder se ingrar na sua vida profissional. Portanto, os princípios é a busca do próprio conhecimento, desenvolver nos alunos, exigir-lhes, pedir-lhes, sugerir-lhes que sejam eles os responsáveis pelas suas próprias práticas e, portanto, numa aula, sabemos que as aulas expositivas os alunos são passivos, distraídos, não é? Certo?
vão seja lá o que for, estão muito quietos, o que significa que nem sempre isso é bom também, nem quando estão muito barulhentos, mas nem quando estão muito silenciosos, nenhuma dessas, na nossa opinião, alternativas é muito boa. O professor, digamos que dita a matéria, é o único ator no teatro educativo, digamos assim, portanto, e os alunos trabalham como um ser individual, portanto, cada um trabalha para si, per si, digamos, e o ambiente de aprendizagem é extraordinariamente competitivo e a avaliação é feita com testes e exames. Numa aula, eu gosto imenso desta figurinha aqui no vosso lado esquerdo em baixo, a Maria Manuela encontrou, e isto exemplifica exatamente o que é uma aula expositiva. É o professor que está representado ali por aqueles lábios, não é? Aquela boca que está a injetar conhecimento naqueles ouvidos, não é? Eventualmente alguns dos ouvidos podem ter cera e pronto. E portanto, passados 10, 15 minutos já está comprovado que este tipo de aulas, ou o aluno é mesmo muito interessado ou eles começam a perder interesse, nem que seja de 2 em 2 minutos desligam da matéria que se está a dar. Podes continuar. E então, agora um desafio para vocês. Não é, Maria Manuel? Vamos lá, portanto, pedimos por favor que se liguem ao slido.com, pode ser nos vossos telemóveis, e com aquele código, por favor, que está ali, 420, portanto, Cardinal 420-999, e por favor, digam-nos o que é que vocês pensam que será uma aula ativa, para promovermos aqui uma pequena discussão. Ora bem, não está lá ninguém, nós estamos a ver. Maria Manuel. Hã? Não, as pessoas é que têm que entrar. Pois é isso, e nós não estamos a ver ninguém. Entrem lá, por favor, no Slido. 2, muito bem, está a aumentar. Já lá estão 2 pessoas. 3, muito bem. E já estamos a ver aqui algumas palavras interessantes. Tarefas, envolvimento, muito bem. Já lá estava o critical thinking, creativity, cooperação, sim. Os alunos têm que ser mais ativos. Estão lá 4 pessoas. Vamos lá, podem pôr mais palavras. O que é que consideram que é uma aula ativa? Pensem no vosso tópico que lecionam. O que é que acham que poderiam fazer para torná-lo mais ativo? A vossa aula, divertida, sim, participativa também. E mais? E não têm dúvidas? Autonomia, muito bem. Engagement, sim senhora. Envolvimento dos alunos, motivação. Pesquisa, pois, exatamente. Pesquisa. Interação, sim. Troca de ideias, controle da aprendizagem, muito bem. Partilha, sem dúvida, não é? Teamwork, não é? Desafio, exatamente. Desafio, muito bem. Gostei muito desta. Onde se aprende mesmo? Responsabilização, sim, sim, sem dúvida. E mais? Motivação, sim. Pronto, Maria Manuel, não sei, acho que se calhar já argumentar e perguntar, muito bem. Ok, muito bem. O aluno, muito bem, centrado no aluno. Portanto, é exatamente isso que se pretende numa aula, portanto, em que fazemos uma aprendizagem ativa, em que os alunos são ativos, são barulhentos, sim, mas que baste, está bem? Portanto, barulhentos no sentido de estão a trabalhar em grupo, há sempre aquele burburinho, não é? Como é habitual. Portanto, eles devem discutir portanto, o trabalho que estão a desenvolver em grupo, primeiro no seu grupo,
devem depois, havia uma frase que um colega que eu conheço dizia, o Willy Wiggins, que dizia ask 3 before me. Portanto, pergunta primeiro aos teus colegas antes de me perguntar a mim como professora. Portanto, porque isto o que é que faz aqui? Repare, isto além de proporcionar o debate, a discussão sobre o tópico que estão a tratar, certo? Isto proporciona também o desenvolvimento da parte social deles, o desenvolvimento da partilha, da cooperação, de estar, portanto, interessado em desenvolver o trabalho do grupo, estar a desenvolver o trabalho do grupo e o seu próprio trabalho. Certo? Portanto, o ambiente da aprendizagem, assim, quando há mais interação entre os alunos, será com certeza mais favorável, mais profícuo. E depois vocês perguntam, mas então como é que eu consigo avaliar, portanto, as pessoas portanto, os alunos, assim, neste tipo de ambiente? Reparem, o professor está aqui, ao fundo sozinho, está lá naquela mesinha e os alunos, até está de pé e tudo, e os alunos estão todos separados em mesas a trabalhar, cada qual no seu trabalho. Mas depois como é que vamos avaliar isto, né? Os assessment methods, os métodos para avaliar os alunos são extraordinariamente importantes e ainda são alvo de debate neste tipo de aprendizagem ativa. Portanto, há colegas que consideram que haverá sempre uma componente de grupo e uma componente de trabalho individual para se conseguir medir e depois aí distinguir talvez aqueles alunos que eventualmente não se integraram tão bem no grupo, aqueles espertinhos que têm inteligência emocional a mais e colam-se àqueles grupos melhores para conseguir ter uma boa nota no trabalho e que de facto não aprendem assim tanto como isso nesses casos. Pronto. Mas há várias formas neste tipo de... Tudo depende também da técnica de aprendizagem ativa que se vai, portanto, aplicar. Portanto, estas técnicas de aprendizagem ativa envolvem os alunos, como é óbvio, eles tiram notas, exigem, lá está aquilo que já dissemos, que eles assumam maior responsabilidade na sua aprendizagem, e os professores, cá está, são pura e simplesmente facilitadores, são tutores, não impõem, digamos assim, o caminho a seguir, mostram vários percursos, apoiam os alunos na sua caminhada em termos de conhecimento. Entretanto, isso, como é permite o desenvolvimento de pensamento crítico, etc. Portanto, como eu estava a dizer há bocadinho, a parte da avaliação é importante, nomeadamente por causa ou porque há avaliações, métodos de avaliação específicos para as técnicas de ensino-aprendizagem ativas que se selecionam. Por exemplo, aquilo que se usa num case study, se nós decidirmos, por exemplo, utilizar portanto, apresentar o nosso currículo como case studies, ou um conjunto de vários case studies, a avaliação aí será diferente do que, por exemplo, se aplicarmos um outro método qualquer, seja o Jigsaw, Think Per Share ou outro por aí. Já vamos falar deles um bocadinho mais à frente. Não sei se querias acrescentar alguma coisa, Maria Manuel. Para já não. Ok. E então, vocês, todos nós, sabemos muito ou pouco, ou assim, ou quase nada sobre aprendizagem ativa. Ora, digam-nos, por favor, partilhem connosco no slido.com e outra vez com o cardinal 420-999. Assim, está bom, não está muito mal. Sabem que a maioria de nós sabe quase nada, não é? Ao longo do tempo é que vamos aprendendo. Portanto, assim está extraordinariamente bom, não é, Maria Manuel? Eu não sei saber quase nada sobre aprendizagem ativa. Muito bem, conseguimos. Assim está ótimo.
Então, qual é que é a pirâmide da aprendizagem? Como podemos ver aqui, aplicando na prática ou ensinando aquilo que nos foi ensinado a nós, em 90% das vezes nós conseguimos, de facto, apreender aquilo que ouvimos. Só conseguimos apreender, ou seja, poder aplicar ou ensinar um tópico se, de facto, o aplicarmos. Porque se lermos só, e vocês sabem disso, se lermos só ou se ouvirmos só, sem tomar notas, sem pensar mais sobre, e agora e se eu fizer isto, sem colocar questões, e se eu fizer aquilo, e se em vez desta hipótese eu colocar a outra, e como é que eu vou discutir o problema se de repente isto me aparecesse sob estas condições. Quer dizer, se não houver um questionamento, uma discussão daquilo que nos é, digamos, proposto, digamos assim, seja do que lemos ou do que ouvimos, nada se retém passadas 2 semanas mesmo. Hão de fazer, já sabem, claro que sim, estamos a falar com pessoas que já têm muita experiência. E, portanto, do que é que se lembra da pirâmide de aprendizagem? Ora, digam-nos outra vez, no Slido. Ainda não está lá ninguém. Nós estamos a ver. Do que é que se lembraram da pirâmide? Maria Manuel foi mazinha, tirou rapidamente o slide. Foi para os apanhados desprevenidos. Muito bem, 10% do que lemos e mais. Quando é que aprendemos de facto? Muito bem, 90% do que fazemos ou... A discussão é boa, de facto é. Certo. 70% do que faz, a base é 90%, sim. Aprendizagem ativa, sem dúvida. A retenção não é... pois não, de facto. Ensinamos, sim. Não, ler deve-se ler muito, mas deve ser continuar para lá do ler. Ler, retiramos muito pouco se só lermos. Sim, 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 muito bem. Mas só foram 8 pessoas, quantos estamos aqui? Já estão distraídos, Maria Manuel, pronto. Estão com preguiça, estão com preguiça. Eu acho que é a altura de tu começares, não? Porque eu acho que já estão cansadas de me ouvir, não? Já estão distraídos. Ora bem, então nós temos aqui um método que podíamos usar para estudar a pirâmide de aprendizagem se estivéssemos presencialmente e se tivéssemos a tarde toda disponível, que era o método pensar, partilhar, fazer pares e partilhar. Portanto, o que é que nós poderíamos fazer? Podíamos olhar para a pirâmide e explorar a pirâmide nós próprios, pensarmos sobre ela. Depois poderíamos partilhar a nossa opinião com o colega do lar, fazíamos o par e discutir alguns aspectos que que fossem importantes e que pudéssemos discutir com o colega do lado e, por fim, fazer uma partilha em grande grupo, ou com a turma, ou com o grupo com o qual estivéssemos a trabalhar, e, portanto, esta seria uma técnica que, de alguma forma, poderia dinamizar uma sessão que estivesse mais apática e menos trabalhadora. O que é que nesta metodologia nós agora não vamos fazer, mas, por exemplo, online, como é que nós podemos fazer esta metodologia? Se, por exemplo, puséssemos ao acaso salas salas partilhadas com 2 ocupantes e, portanto,
rapidamente fazíamos as salas e desfazíamos as salas 5 minutos para cada uma destas opiniões e uns 10 ou 15 minutos para discutir as opiniões de todos e ouvir o que todos teriam a dizer sobre esta estratégia, sobre esta discussão. E agora gostávamos de ver o que é que vocês dizem sobre este método, em que é que vocês votam, o que é que vocês acham que neste método nós podemos utilizar para, em relação a cada um destes, a cada uma destas, qual é a vossa opinião em relação a cada uma destas opções que nós colocamos aqui? Então, só 3, vamos lá, votar. Podem votar mais que um, se quiserem. Portanto, pode ser usado para qualquer conteúdo, é óbvio. Serve para dinamizar aulas expositivas, tem lógica, porque é um momento para parar um pouco e pensar sobre qualquer coisa que tenha sido dita em qualquer conteúdo, e pode ser usado em turmas de qualquer tamanho, porque fazer par com o do lado é relativamente fácil e discutir com a grande turma é uma forma de mobilizar os alunos para trabalharem nessas aulas mais expositivas. Só chamar a atenção que nas estratégias de aprendizagem ativa, colocadas por aumento da dificuldade e aumento da participação dos alunos e a nossa intervenção diminuindo, esta técnica é uma técnica que está, é das primeiras técnicas neste evoluir destas estratégias do espectro de aprendizagem ativa. Em relação a estes aspectos da aprendizagem, destas estratégias e metodologias da aprendizagem ativa, elas foram popularizadas, começaram a ser mais faladas a partir de 1991. Como a Carla já disse, os alunos participam mais analisando, avaliando, criticando informações, em vez de pensarmos só na memorização, e aí já é preciso arranjar não só os testes, mas também outras formas de avaliação que permitam que não se centrem tanto na memorização como os testes, ou nos próprios testes fazer questionamentos diferentes. E também aqui a ideia é dar especial atenção ao desenvolvimento de outras competências que não sejam só as competências relacionadas com o conteúdo. Portanto, competências que possam ser úteis de futuro, quando os alunos tiverem outros empregos. E não nos esqueçamos aqui que estas competências ditas soft, que às vezes não são nada soft, são até bastante difíceis, como competências de comunicação, atributos de carreira, inteligência emocional e social, são aquilo que talvez de futuro os alunos tenham que dominar ou tenham que ser mais peritos até que os conteúdos, atendendo à complexidade dos problemas que hoje em dia são colocados. Carla, antes de passar ao exemplo, não quererias falar aquele teu aspecto? Sim, exatamente. Então, fala lá. Sim. Então, no âmbito do desenvolvimento, não sei se conseguem ver, destas competências nos alunos, portanto, o nosso projeto Erasmus+, chamava-se Drive Math, portanto, terminou há pouco tempo, e traduzia-se exatamente no desenvolvimento das novas metodologias de ensino-aprendizagem
mas aqui vocacionadas para o ensino da matemática e engenharia. Portanto, nós fizemos, nós e mais 3 parceiros estrangeiros, França, Eslováquia e Alemanha, desenvolvemos técnicas e ensinámos, digamos assim, de forma matemática, os mesmos conteúdos. Sim, não foi nada fácil, aos alunos. E portanto, o que é que fizemos? Quais foram basicamente os métodos que utilizámos? Foram o EduScrum. Portanto, este método é baseado no Scrum, que é utilizado largamente em empresas e há muitos anos. Portanto, o que se faz é que, por exemplo, nas aulas teórico-práticas, os alunos trabalham em grupos. Há um aluno responsável pelo seu grupo, digamos, que entretanto, vai sendo esse papel desempenhado pelo, designa-se Scrum Master, pode ser alternado todas as semanas, isto é, todos os elementos do grupo podem, se assim o entenderem, ser designados ou assumir o papel de Scrum Master, e o que eles fazem é, como é que isto se aplica? Portanto, no início da aula, o professor distribui os exercícios. Entretanto, como é óbvio, esses exercícios já estavam disponíveis, os enunciados disponíveis anteriormente aos alunos. A matéria, portanto, a parte teórica já tinha sido lecionada também. E, portanto, o professor chega à aula teórico-prática, apresenta um conjunto de exercícios que é para ser resolvido pelos alunos em grupo. Portanto, cada um no seu grupo. Portanto, antes de entregarem, portanto, o professor corrige os exercícios no final da aula, mas antes disto acontecer, os alunos já discutiram entre si, cada um no seu grupo, sobre as resoluções corretas para aqueles exercícios e chegam ao final da aula, o professor corrige e se estiver errado, portanto, pode enviar, se ainda houver tempo, para trás para os alunos corrigirem. Dá uma ou duas dicas de correção e os alunos voltam a repetir os exercícios que têm errados. Portanto, isto é a metodologia do Scrum, portanto, há aqui envolvido a parte da colaboração, portanto, o ensino colaborativo, o teamwork, portanto, trabalho de grupo e também o peer assessment, isto é, portanto, cada elemento do grupo opina sobre a resolução do exercício e, portanto, sendo assim, sugere diferentes metodologias, formas de resolução. Isto nas aulas teórico-práticas. Nas aulas teóricas, chegámos a implementar o Jigsaw, como vamos ver mais à frente, está um pouco mais acima em termos de complexidade, exige mais da parte do aluno do que o Think Percent, que também implementamos, e também, agora esqueci-me do outro. Mas foram o BUZZ, portanto, de vez em quando, mas isso é o que todos nós já fazemos, só lhe demos um nome, não é? Portanto, de vez em quando parar a aula e colocar questões aos alunos, ou fazer um brainstorming de questões sobre aquilo que estamos a ensinar, portanto, é uma das estratégias fáceis, digamos assim, de ensino-aprendizagem ativo, e portanto, é fácil que cada um de nós já o fazemos intuitivamente. Portanto, há muitas metodologias ativas que nós, professores, já fazemos intuitivamente. Há outras que, de facto, desconhecia e fomos aprendendo ao longo do projeto. Depois, se quiserem ver mais algo sobre o projeto, se tiverem mais alguma questão, podem, se quiserem, deixam aqui no chat o endereço e podem consultar e enviar-nos questões, se assim o entenderem. Maria Manuel, não sei, podes continuar? Sim. Ora bem, aproveitando a deixa, então também dos projetos, nós também tivemos um projeto Erasmus+, sobre o pensamento crítico, e apresento-vos aqui o relatório dinâmico, e portanto nós fomos primeiro ver quais eram, fazer focus grupos para ver quais eram os aspectos mais importantes das disposições e das competências do pensamento crítico que os empregadores davam
mais importância. Depois foi feita uma revisão da literatura e entrevistas com professores para saber quais eram as técnicas que eles usavam, técnicas, estratégias, práticas que usavam para desenvolver o pensamento crítico. Depois fizemos um curso de formação em Roma com cerca de 80 pessoas, professores no ensino superior, para tentar implementar técnicas nos programas, quer ao nível do delineamento e da programação das aulas, quer pequenas intervenções ou intervenções em mais larga escala para o ensino superior. E depois tivemos como resultado um protocolo do desenvolvimento do pensamento crítico no ensino superior, e foi feito um special issue com alguns destes resultados numa revista, e por fim fizemos um encontro na Bélgica, ainda antes da Covid, e foi divulgado não só todas estas experiências, como foi assinado um manifesto que qualquer um pode também assinar sobre a importância e como deveríamos seguir as nossas práticas letivas no sentido de nos envolvermos e comprometermos com o desenvolvimento do pensamento crítico nas nossas unidades curriculares. À semelhança do que fez a Carla, também vou colocar o nosso projeto aqui no chat, e então agora passávamos à nossa apresentação e íamos avançar, peço desculpa, íamos agora então nesse sentido ver uma tentativa, uma rubrica de tentativa de envolvimento que foi feito este ano letivo por mim na unidade curricular de estatística, de probabilidades e estatística, com os alunos de mecânica e de civil, e digo tentativa porque eu tentei fazer, mas não consegui, devido ao facto de estar a fazer as aulas online e de ter havido muitas interrupções, porque os alunos ou vinham ou não vinham, ou estavam, como é que se diz, estavam confinados, depois já não iam à universidade, e basicamente nós também usámos esta proposta só em termos de avaliação e de produção do mapa de conceitos na licenciatura de Engenharia Informática. Na Mecânica em Civil eu tentei fazer um pouco mais, mas acabei por não conseguir e acabei por fazer o mesmo que tínhamos feito em licenciatura. De qualquer maneira, a utilização de um mapa de conceitos para, começámos na primeira aula, para os alunos não desmotivarem e não julgarem logo que era uma grande sobrecarga, fizemos uma proposta de mapa de conceitos sobre um vídeo que lhes tínhamos pedido para eles verem sobre estatística e a importância da estatística. E depois eles tinham que, o primeiro trabalho nessas unidades curriculares foi analisar o que é que tinham visto no vídeo, e nós brevemente falámos, e eles tinham acesso no Moodle a este documento, que era importante que eles verem sobre o que é que eram os mapas de conceitos, como é que eram as normas, entre aspas, as regras, também entre aspas, para construir o mapa de conceitos, e depois também lhes fornecemos as vantagens dos mapas de conceitos, como é que não deviam confundi-los com mapas mentais, e depois sugerimos umas quantas ferramentas para eles poderem fazer o mapa de conceitos, visto que era a proposta seguinte. Este mapa de conceitos também estava disponível no Google Drive e eles podiam descarregar para o seu computador, se assim quisessem. E então, nesta tarefa,
eles tinham que avaliar o mapa efetuado, desculpem, enganei-me. E, portanto, eram dados os mesmos critérios que nós depois usaríamos para que eles fizessem, depois, quando nos pedíssemos para fazer um mapa de conceitos, usaríamos a mesma grelha para fazer essa avaliação do seu mapa de conceitos. Então, faça o mapa de conceitos. Os alunos apresentavam um relatório em que faziam uma classificação do mapa. Claro que houve uns alunos que só comentaram o mapa, não fizeram a classificação, mas houve outros alunos que fizeram a avaliação dos mapas e deram a pontuação no total de 9 pontos, que era 3 pontos de nota máxima para cada um dos conceitos, e fizeram a sua avaliação e explicaram porque é que, em relação a isso, tinham feito a sua apresentação. Depois, eu ainda fiz, na Civil e Mecânica, ainda fiz um Padlet para eles fazerem uma avaliação dos mapas de conceitos que os colegas tinham feito. E aqui a ideia era resumirem depois do teste, na aula depois do teste, para não estar sempre a dar matéria. Então a ideia é eles, depois do teste, comentarem o trabalho, mas para além de fazer o mapa de conceitos, foi muito difícil fazer esse comentário e então acabei por fazer um trabalho de feedback. Então os alunos apresentaram o mapa de conceitos, o que é que eles achavam que era importante e como é que haviam de estruturar o mapa. Eu dei o feedback com base na grelha e, portanto, o feedback, agora estas coisas das mesas digitais são muito boas para isso, portanto, no próprio documento eu escrevi o que é que achava e quanto é que era a minha pontuação relativamente àquilo que eles tinham apresentado e algumas coisas eu corrigi, outras sugeri. Por exemplo, uma das coisas que lá está dito no mapa de conceitos é que eles não deviam repetir os conceitos e eles tinham repetido os conceitos, portanto tinham que rever isso e depois se eles fizessem uma versão revista do mapa eu dava até mais um valor. É claro que este grupo, é fácil de perceber que este grupo teve uma 10ª para aí de mais valores, porque praticamente não mudou nada, optaram por fazer umas pequenas alterações pontuais e não mudaram nada, mas isto só para dizer que esta tarefa, mesmo se fosse avaliada por eles, era já os envolvia mais em termos de avaliação e de dar, e isso por acaso o ano passado, não em engenharias, mas em serviço social, funcionou muito bem com os trabalhos que os alunos fizeram e que depois avaliaram, mesmo sem ser de forma anónima, fizeram uns comentários muito, muito positivos e os colegas puderam modificar e melhorar as suas apresentações que tinham feito a respeito de uns artigos do jornal relativos a serviço social. E, portanto, nós aqui a ideia, e conseguimos o ano passado, não conseguimos, conseguimos de alguma forma dinamizar o trabalho do grupo e alguns aspectos das ligações ao pensamento crítico, algumas disposições e competências. Este ano, relativamente ao trabalho de grupo, a interpretação, a análise e talvez em termos de explicação, já as disposições de mente aberta, mente analítica, sistematicidade e autoconfiança e sobretudo a curiosidade não foram muitas porque eles não tiveram muito tempo, não quiseram fazer as revisões e depois não tiveram muito tempo, já se aproximava ao fim do semestre e não tiveram muito tempo para fazer as correções. De qualquer maneira, Carla, então se faz favor. Ok, então voltamos novamente aqui ao lado de cá, ao lado do Porto. Então, sabemos todos que o Learning Framework, portanto a estrutura para a aprendizagem da OCDE em 2030 envolve 3, digamos assim, estruturas basilares, nomeadamente
o conhecimento, o desenvolvimento das skills e as atitudes e os valores. Portanto, e isto também no âmbito daquele goal de 3 ou 4, confundo sempre, do desenvolvimento sustentável da ONU, que é todas as pessoas terem acesso à educação desde pequenos e ao longo da vida. Portanto, o que se pretende é que, digamos que o indivíduo é cada vez pensado, é cada vez mais pensado como um todo, como um ser, portanto, que possui conhecimento, como é óbvio, mas que também desenvolve, portanto, competências sociais, cognitivas, metacognitivas, físicas, etc. Aqui também a parte da saúde mental e física também é fundamental, mas que consegue, de alguma forma, incluir tudo isto, não só para seu usufruto, no sentido de não só para o seu próprio desenvolvimento, mas desenvolver atitudes e valores para com o outro. No fundo é isto. Portanto, a pessoa tem que ser cada vez mais pensada como um todo e a trabalhar, portanto, a desenvolver-se cada vez mais completamente como um indivíduo, mas também ao serviço do todo, digamos assim. Portanto, as atitudes e os valores são fundamentais neste processo e cada vez se fala mais também agora no âmbito da 5ª Revolução Industrial. Portanto, os valores que se estão a traduzir também não só atitudes e valores como pessoas, não é, com o outro, mas também com preocupações com o meio ambiente e portanto, com conseguir viver num país e num mundo cada vez mais verde, cada vez mais sustentável. Exatamente, era o termo. Sustainable Development Goals, estão lá. Exatamente. Obrigada, Maria Manuel. E, portanto, a criatividade tem no relatório da Unicef, à volta de ser uma pessoa ativa, active citizenship, portanto, ativo no seu meio ambiente, ter conhecimento, a parte de desenvolvimento de empregabilidade, portanto, de poder conseguir arranjar emprego para si próprio e para os outros também, e do personal empowerment, que é, portanto, cada vez mais ser consciente de si próprio e portanto, usar isso para seu desenvolvimento e dos outros. Portanto, tudo isso anda aqui, segundo a Unicef, e nós concordamos, digamos que a nossa existência toda anda aqui à volta destes 4 pilares, que são Active Citizenship, o Learning, o conhecimento, a Employability e o Personal Empowerment. São os Core Life Skills que a Unicef detalhou. E, portanto, o Fórum Económico Mundial prevê para 2022 estas 6 skills que são fundamentais para sobreviver, digamos assim, digamos que é obrigadíssima Assunta, portanto, é viver o melhor possível e não para o seu umbigo, mas em termos do todo, digamos assim. Portanto, tem que ter analytical thinking e innovation, isso já tínhamos visto até agora. Tem que haver active learning e learning strategies, criatividade, originalidade e iniciativa, sempre. A tecnologia, já nem se questiona, as ICTs estão em constante desenvolvimento. O critical thinking e a análise, portanto, o pensamento crítico e a análise são fundamentais. Sem analisar, sem criticar o que nos aparece, digamos que
qual é a nossa, não é? Qual é a nossa importância para aqui como professores, como pais, como pessoas que vivem na sociedade, não é? Saber resolver problemas, pensar em ter ideias, ser criativos, ter a inteligência emocional, porque temos que trabalhar com o outro, com os outros, ter alguma leadership, não quer dizer que sejamos todos egos arrogantes por aí, mas temos que saber, portanto, ser e estar com os outros, sempre. Portanto, é sempre nós e os outros. E resolver problemas complexos sempre, quer dizer, não podemos fugir disto porque o mundo está aí, não fugiu, quer dizer, não vai daqui depois da manhã, já existe, está aqui hoje e nós estamos cá e, portanto, temos que desenrascar-nos, não é, Maria Manuel? E muito obrigada por terem assistido à nossa conferência e terminamos como começamos. E se quiserem colocar-nos alguma questão,